Mas hoje nós vamos falar algo muito bacana. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Nelson Ramos. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Sobrenatural FM, acabamos de realizar o programa de rádio e agora estamos ao vivo aqui pelo YouTube, né? O William está falando, a paz do Senhor, a paz, filho, está perfeito o áudio, amém, tá ligado. Olha só, o que nós vamos falar hoje? Hoje aqui nós vamos falar sobre o primeiro passo para a gente ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Muitas pessoas pensam que somente Davi teve a condição de ser o homem segundo o coração de Deus. Quando Deus fala isso, era específico para Davi naquele momento, naquele episódio. Agora, existe a possibilidade hoje de ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus? Essa é a questão. E eu digo para você que sim, existe essa possibilidade sim. E onde nós podemos ver isso na Bíblia? Aqui em Atos, vamos primeiro ver o que Deus falou. Aqui em Atos, no capítulo 13, Atos capítulo 13, no versículo 22, diz assim: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi. Olha só o que Deus fala. Vamos prestar bem atenção. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, que fará toda a minha vontade. Então vamos prestar bem atenção nisso que Deus fala. O que Deus fala aqui? Achei a Davi. Quando Deus fala achei, dá a entender que ele procura. Não é verdade? E isso bate lá com 2 Crônicas, que fala que os olhos de Deus passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles o coração é totalmente dele. Então, se o seu coração é totalmente de Deus, ele se faz forte na sua vida. Então, os olhos de Deus passeiam por toda a terra para se fazer forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, olha só. Então, aqui ele já fala que Davi, ele encontrou Davi, homem segundo o meu coração. A palavra segundo, aqui ela tem uma conotação de acordo. Então, ou seja, Davi, ele era de acordo com as intenções de Deus, com os propósitos de Deus, independente se ele iria ou não se agradar daquilo, ele, Davi. Então, primeiro, para que nós possamos ser um homem ou a mulher segundo o coração de Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é estar de acordo com o que Deus então coordena, com o que Deus nos mostra, com o que Deus faz, independente se aquilo vai nos agradar ou não. Eu tenho que estar de acordo com Deus. Davi era pecador como todos nós somos. Mas essa visão intelectual, essa visão, essa não é a palavra, mas essa visão mental de reconhecer a sua pequenez, independente do que Deus mande, ele obedecia. É lógico que Davi pecou. É lógico que Davi mandou matar. Davi derramou muito sangue. Então, Davi, ele tinha tudo aquilo para desaboná-lo. Mas, se nós notarmos os salmos, principalmente o arrependimento que Davi teve dos males que cometeu, você vê que ele reconhecia o erro. E isso é algo muito nobre para quem quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. É você não questionar. É você, talvez, nós não entendemos os caminhos de Deus. São muito altos. Os pensamentos de Deus, a compreensão, para compreender a mente de Deus, nós não temos condições. A nossa mente ela é muito pequena e muito restrita para querer debater com Deus. Lembra de Jó?
Jó, então, ele foi debater com Deus, mas ele não teve êxito nenhum. Por que ele não teve êxito? Porque nós, perto da magnitude de Deus, nós somos um nada. Agora, mesmo assim, Deus ele quer que venhamos procurar obedecer a cada dia, a cada instante. E quando a nossa falha acontece, e Deus então ele nos repreende ou permite que algumas coisas aconteçam com a gente, nós temos que entender que o quê? Nós temos que entender que a vontade de Deus tem que predominar sobre a nossa. Quando nós temos esse nível de consciência, nós passamos então a dominar o nosso ser, a dominar o nosso interior. E isso faz com que venhamos, em o nome do Senhor Jesus, estar aptos a serem homens ou mulheres segundo ou de acordo com o coração de Deus. Amém? Eu separei mais algumas passagens aqui na minha Bíblia. E a primeira atitude para que você e eu, para que nós possamos então a cada dia estar de acordo com o coração de Deus, então a primeira coisa é nutrir o nosso intelecto, a nossa mente com o temor. Porque o temor é o princípio da sabedoria. O temor é primordial para que possamos conhecer a Deus e desenvolver a nossa comunhão com Deus. E o temor faz com que o primeiro passo do coração seja feito. E qual que é o primeiro passo do homem segundo o coração de Deus? Está aqui em Provérbios. Provérbios, no capítulo 4, no verso 23. Provérbios 4, verso 23. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Olha só. Então, esse é o primeiro passo do homem que tem um temor para as coisas com Deus e quer crescer em relacionamento com Deus. A primeira coisa é guardar o coração. Nós temos que guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Lembra que Jesus falou para aquela mulher lá no poço? Olha, se você soubesse quem que está te pedindo água, é você que ia pedir. E a água que eu lhe desse, olha, de dentro de você fluiria rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Ou seja, fontes também de dentro da onde? Do coração dela. Ou seja, quando nós limpamos o nosso coração, de dentro de nós flui rios de águas vivas. Então nós temos que entender que nós não estamos na igreja simplesmente para ter uma capa religiosa. De forma nenhuma. Nós estamos na igreja para quê? Para que possamos ter o nosso interior transformado. Para que possamos ter o domínio sobre o nosso eu interior. Pastor, mas onde que fala isso na Bíblia? Eu te mostro, olha só. Vamos abrir outra passagem aqui. Aqui em Gênesis. Deixa eu abrir aqui. Estou com a minha Bíblia física aqui. Que eu sou muito fiel à Bíblia física. Não tenho nada contra as Bíblias digitais. Mas eu prefiro ler igual livro. Tenho muito PDF, mas prefiro ler no livro físico. Né? Olha só como que é importante dominar o nosso interior. Olha só o que Deus ele disse para Caim. Deixa eu ler aqui para você. Aqui, Então Deus ele chegou e perguntou para Caim. No versículo Gênesis capítulo 4,
no versículo 6. Diz assim: Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Vem cá, Deus não é onisciente? Deus sabe todas as coisas, correto? Deus não sabia o porquê que ele estava irado e com o semblante caído? Com certeza. Agora, por que mesmo assim Deus pergunta? Porque Deus ele dá oportunidades para nós. Deus ele nos dá oportunidade para que a gente venha, então, ter uma mudança, para que a gente venha se converter, para que a gente venha mudar, para que a gente venha ter uma atitude diferenciada. E essa atitude nós vemos aqui, ó, quando ele pergunta, ele dá oportunidade. Só que olha só como que Caim rejeita a oportunidade, né? Mas aí Deus fala assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, se a sua atitude for boa, você vai ser aceito. E todas as atitudes antes vem o quê? Pensamento interno, né? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo, olha só, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então, o desejo interno, ele virá. E na maioria das vezes o desejo não tem nada a ver com a vontade. O desejo é carnal, a vontade é pensada. Ela pode ser administrada. Então o desejo, muitas das vezes, ele pende mais para a carne do que para as coisas espirituais. Né? Mais para as coisas físicas do que as espirituais. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a maioria das pessoas dizem que quer ir para o céu. Isso é uma vontade de cada um de nós. Porque nós sabemos e pensamos, usamos o raciocínio, que o céu é um lugar bom, que o céu é um lugar, é o paraíso. Ou seja, mas ninguém quer ir para onde? Ninguém quer ir para o inferno. Mas o que as pessoas mais fazem? A vontade de Deus ou os seus desejos? Porque o desejo, a vontade de ir para o céu existe, mas os desejos das coisas da carne, na maioria das vezes, são mais fortes e vencem a pessoa. Então, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. É isso que Deus ele nos dá quando ele fala que nós, de tudo que nós devemos guardar, né, voltando no texto base, aqui em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, tem gente que guarda o dinheiro, tem gente que guarda o DVD, tem gente que guarda o carro, ou seja, tem gente que tem zelo com tanta coisa, mas ela não tem zelo com o quê? Com o seu coração. Ela não tem zelo com o seu coração. O que é o coração? A sua alma. Então as pessoas, na maioria das vezes, cuidam de tudo. Eu não estou falando que tem que ser relaxado, hein, gente? Não é isso, não. Você tem que cuidar bem do seu carro, tem que cuidar bem da sua casa, você tem que cuidar bem do esposo, da esposa, do filho, do neto. Sim, tem que cuidar com excelência. Mas agora, se apegar, não. Se apegar somente em Deus. Sabia que Deus fala sobre o apego a Ele? Lá no Salmo 91? Ele fala, porque a mim se apegou, eu o livrarei. Então tem gente que não tem livramento porque não se apega com Deus. Então temos que nos apegar com Deus. E eu tenho certeza que quem se apega com Deus guarda o coração. Não deixa o coração sujar. Pastor, me fizeram mal. Perdoa. Pastor, me fizeram dar uma milha. Ande 2. Mas não aceite que o seu coração venha estar sujo. Boa noite, irmão Júnior. Deus abençoe o senhor. Amém. Tá ligado. Então, irmãos, o primeiro passo para que a pessoa tenha o coração segundo o coração de Deus é simplesmente guardar o coração. Você tem que guardar o seu coração. Nós sofremos decepções, as pessoas nos enganam, as pessoas nos menosprezam,
nós somos, muitas das vezes, escondem coisas da gente, mas você não pode magoar, porque a mágoa, hoje uma mágoa, amanhã pode se tornar um ódio, um rancor. Então o que nós temos que fazer? Cortar o mal pela raiz. Sabia disso? Nós temos que cortar o mal pela raiz. Como que eu corto o mal pela raiz? Não deixando que a mágoa entre. Não deixando que a situação adversa venha prejudicar o meu coração, a minha alma. Então, por isso que aqui está escrito, sobre tudo, preste bem atenção nisso, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Quando ele diz aqui guardar o coração, que a lição 1, são várias, nós separamos 10, enumeramos 10, essa é a primeira. Então, quando ele fala para guardar o coração, que dele procede as fontes da vida, é o emocional. Por mais que você tenha fé, você tem que cuidar do emocional também. Você sabia que em 2019 foi o maior índice de suicídio de líderes evangélicos no mundo? Por quê? Mas não tem espiritualidade? Tem. Mas não se cuida só da fé. Se cuida do emocional também. Tem pessoas aí que pregam diferente. Tem pessoas que falam que tem que estar só na fé. Quem está só na fé, muitas das vezes, não ouve o Espírito. Ouve só o Espírito da fé e cai no buraco. E quem está somente no emocional, pode ficar mole e não crescer na vida. Então o que tem que fazer, pastor? É a fé e o amor. São as duas estruturas que vão fundamentar o equilíbrio espiritual e o equilíbrio emocional. Porque se o sentimento não fosse importante, Deus não criaria o sentimento. Não é verdade? A Bíblia não fala lá que Jesus chorou quando chegou perto do túmulo de Lázaro, mas a própria Bíblia, na linguagem original, diz que ele se recompôs no espírito. Ou seja, a parte sentimental, a parte emocional veio, mas ele se recompôs no espírito e pediu para tirar a pedra. Então é isso que nós temos que entender. Que de tudo que nós devemos guardar, temos que guardar o coração. Esse é o primeiro passo para quem quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. De acordo com o coração de Deus. Você quer isso? Você quer ser uma pessoa que Deus ele fala, olha, esse aí é segundo o meu coração. Esse aí não é pau para toda a obra. Esse aí não fica questionando, não. Esse aí ele ama obedecer. Este ele ama fazer a obra de Deus. Este ele ama ser fiel. Porque o homem segundo o coração de Deus, ele ama ser fiel. Por mais que ele tenha suas falhas. Como Davi teve. Davi teve, mas mesmo assim, Deus falou para ele, ó, vou reler para você. Aqui, ó. Deus falou para ele. Aqui, ó. Aqui em Atos, ó. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ou seja, homem de acordo com o meu coração. Ou seja, você tem que estar de acordo com o que Deus ele fala para você. Se Deus fala perdoa, perdoa. Para que guardar mágoa? Para que sujar o coração? Passou, mas fulano que fez errado. Limpa o seu coração. Para, tem gente que limpa o carro, tem gente que limpa a casa, tem gente que limpa o rosto, tira espinha, tira cravo, tira tudo. Tá bom, legal, bacana. Mas vamos limpar o coração. Porque esse é o princípio da sabedoria, o temor às coisas de Deus. É limpar o coração de tudo o que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Dele procede as fontes da vida. Então, seja lá o que for que fizeram com você, e talvez no ano passado, talvez vão fazer. Pastor, você está profetizando coisa ruim na minha vida? Não. É porque o mundo jaz no maligno e nós não vivemos dentro de uma bolha, dentro da igreja. Nós vivemos no mundo. Por isso que Jesus falou lá em João 14, Pai,
Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mundo. Então, nós estamos vivendo num mundo onde nós vamos nos decepcionar, onde nós vamos, às vezes, ver pessoas nos enganando. Às vezes nós vamos nos decepcionar com as pessoas de uma forma forte, mas isso não pode ser forte o suficiente para sujar o nosso coração. Nosso coração tem que estar limpo. Amém? Procure entender as coisas, procure se colocar no lugar da pessoa, procure analisar como é a vida dela espiritual, procure analisar como é a vida dela social. Às vezes a pessoa vai precisar de ajuda. E às vezes aquela pessoa que te maltratou é aquela pessoa que você vai ajudar. Por quê? Não ajudar por piedade, por dó, mas porque você tem um coração limpo. Então você vai ser uma pessoa voltada a estender a mão. Para finalizar, dando uma ênfase nisso, a Bíblia diz assim, que aquele que dá um copo de água para o seu inimigo amontoaria brasas vivas no alto da sua cabeça. Ou seja, aquele que talvez iria te prejudicar. Se você estenda a mão para ele, você é cheio do Espírito Santo. As brasas vivas no alto da cabeça simboliza a presença de Deus. Então, se você está nessa fé, guarda o seu coração. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo ele vai usar você. Amém? Que Deus abençoe você que está ao vivo e que Deus abençoe você que está neste momento assistindo a gravação. Eu tenho certeza que esse é o primeiro passo. Eu tenho certeza que Deus ele vai nos dar mais entendimento como ter o coração de acordo com Deus. Porque não foi só Davi, não. Nós temos a certeza que Deus ele vai nos abençoar. Tá bom? Deus abençoe o Williams, Deus abençoe o irmão Júnior, Deus abençoe a todos que estão vendo esse vídeo. Um grande abraço, eu encerro por aqui, mas vem a lição 2. Essa foi a 1. Vem a lição 2 e eu tenho certeza que vai edificar. São 10 lições, vai edificar a vida de cada um. Amém? Deus abençoe, um forte abraço, em nome do Senhor Jesus.